povo de Deus deve, acatar a advertência e discernir os sinais dos tempos. Os sinais da vinda de Cristo são demasiado claros para dele se duvidar. Então, irmãos, aqui a gente já começa aprendendo que nós temos grandes advertências, né? Temos grandes sinais nesses últimos dias que não dá para a gente duvidar. Dá para a gente perceber realmente por quê? Porque são alarmantes, né? Os sinais são alarmantes. E já dá para a gente perceber que realmente é uma profecia que está se cumprindo, porque é os últimos dias, né? E nos diz aqui, e em que, vista dessas coisas, todo aquele que professa a verdade deve ser um pregador vivo. Deus chama todos, tanto a verdade, Deus chama a todos, tanto os pregadores como o povo, para que despertem. Todo o céu está alerta. As cenas da história terrestre são em rápido desfecho. Achamos nós entre os perigos dos últimos dias. Irmãos, aqui está falando, aqui já vamos aprendendo que nós estamos vivendo um momento difícil da vida cristã, né? Porque estamos vivendo em momentos de grande perigo, dos maiores perigos, né? Porque a gente sabe que o inimigo de Deus, ele está acompanhando tudo esse cenário e ele deixa para esses últimos dias, claro que ele vai atacar de uma forma, como se diz, bem astuto, né? E ele tem suas artimanhas e ele sabe que estamos no fim. Então ele preparou todo o cenário, ou seja, preparou a parte mais estudada por ele preparou para os últimos tempos, né? Os últimos dias. Então, por isso que nós estamos inseridos dentro desse grande conflito entre o bem e o mal, e estamos num período muito perigoso para a vida espiritual, né? Muito perigoso, porque ele vai atacar e vai atacar com força, porque estamos vivendo o momento do fim. E nos diz mais aqui, ele diz aqui, o maior perigo, né, encontram diante de nós e ainda não estamos despertos. Esta falta de atividade e fervor, aqui ela já começa falando que nós não estamos despertos, né, estamos paralisados, de uma certa forma, e ela já mostra aqui que as atividades e o fervor na causa de Deus, ela realmente é um fracasso nesses últimos dias, né? Diz aqui que a igreja está fracassando nessa parte, porque eles perderam um pouco desse fervor, né? E estão deixando os seus talentos, né? Aplicar os seus talentos para salvar almas, né? Das garras do inimigo. E nos diz aqui que uma das coisas que está prejudicando muito é a incredulidade, né? Ela é como um manto de morte. A incredulidade nesses últimos dias, ela é como um manto de morte. E a gente sabe, estudando os Espíritos de Profecia, que os pecados que tiraram o povo de Israel de entrar na Canaã terrestre foram 4 pecados, né? E a gente sabe que nesses últimos dias a igreja também está pegando o mesmo modelo daquele povo de Israel, que deixaram de se espelhar nas coisas de Deus e começaram a andar por caminhos errados, idolatria, mudanismo, copiando o mundo, né? Então, aqui a gente já aprende que ela já
diz aqui que isso está complicando o povo de Deus. E esses 4 pecados a gente sabe que foi a incredulidade, a contenda, né? Incredulidade, contenda, falta de consagração, mundanismo, né? E desunião. Então esses pecados tiraram o povo de entrar na Canaã terrestre. E hoje, se a gente for analisar com olhos espirituais, os olhos de Cristo, nós vemos também que estamos ocorrendo o mesmo perigo. Estamos num grande perigo de cometer esses pecados. E aqui ela diz mais: Satanás está agora procurando manter o povo de Deus em um estado de inatividade para os impedir de desempenhar uma parte na propagação da verdade, a fim de que sejam, afinal, pesado na balança e encontrado em falta. Irmãos, esse título aqui, pesado em balança, a gente encontra ele em vários livros do Espírito de Profecia, mostrando que Ellen White viu ali anjos em pé com balanças nas mãos, pesando os pensamentos e os interesses do povo de Deus. E realmente é triste o que ela descreve ali, porque ela viu realmente essa balança pesar para o lado do mundanismo, para o lado dos interesses materiais, o lado do ser humano, o lado formal da humanidade. E viu também a balança subindo para o lado daqueles que realmente colocavam seus pensamentos nas coisas do céu. E viu quando a balança descia para aquele tipo de pessoas que estavam focadas nas coisas do mundo. E realmente ela descreve isso aí em vários livros, né? Ela descreve anjos com balança na mão, pesando os interesses e pensamentos do povo de Deus. E diz mais, especialmente dos jovens, né? Então a gente vê lá no livro Testemunho Seleto, diz que isso aí é triste, né? É triste porque ela vê aí que essas pessoas professos estão, né? E ela pergunta para o anjo e diz assim: esse povo pode entrar no reino de Deus? E ela diz, né, claramente diz, nunca, a menos que se arrependa. Né? Então, se vocês for ver esse relato aí, tem em quase todos os livros de Ellen White, né? E aqui ela diz assim: os homens estão em perigo, multidões perecem, mas com pouco dos seguidores professos de Cristo sente responsabilidade. Diz que aqui o problema, o perigo é esse, que o mundo está perecendo, ou seja, o povo está aí seguindo um caminho, pegando uma direção ignorada, mas diz aqui que o perigo maior é que professos cristãos, eles muitas das vezes não estão nem aí com essa responsabilidade, por estas almas. O destino de um mundo pende na balança, mas isto não comove mesmo aqueles que dizem crer na verdade. Isso aqui é triste, irmãos. Isso aqui pode estar se cumprindo comigo, com vocês. Isso aqui ela escreveu porque isso aqui foi o Espírito Santo que mostrou, né? E nos últimos dias nós estávamos inseridos nesse contexto. E aqui, irmãos, fica alerta para nós. Nós temos que não deixar essa profecia se cumprir em cima de nós, porque nós estamos correndo perigo, e grande perigo. Porque essas verdades são as verdades mais embarcantes já dadas a mortais. Há uma carência naqueles. Há uma carência, diz aqui,
daquele amor, né? Aquele amor que Cristo teve por nós. Porque Cristo, ele não mediu distância, ele não mediu esforço, né? Ele podia muito bem ter ignorado, né? Mas o que foi que ele fez? Ele deixou, irmãos, tudo, toda a riqueza, tudo que ele tinha, e veio esse mundo. Mas veio esse mundo com o objetivo de salvar a humanidade perdida, que desceu a pior situação na face da terra. E aí ele veio para estender a sua mão amiga, sua mão de resgate para nos resgatar. E aqui, irmãos, estamos todos inseridos nesse contexto. Mas a gente sabe que Deus, ele providenciou tudo para que nós pudéssemos ser salvos. E aqui diz que ele veio ligar, né, a humanidade de Cristo, né, tomou a carne humana, a humanidade, com a humanidade com os seres humanos, né? Ou seja, a humanidade, ele diz aqui que a humanidade, ele veio para que a natureza humana, para que a humanidade tocasse a humanidade e atraísse a divindade. Há um estupor, uma paralisia. Muitas vezes, irmãos, isso é um laço que o inimigo está... Isso é um dos perigos maiores nos últimos dias, é esse torpor mortal, ou seja, essa espécie de paralisia, né? É onde o dever do cristão, muitas das vezes, vai ficando para trás, né? Porque muitas das vezes na nossa mente, pode ser até mesmo agora, nesse momento, ela pode estar sofrendo um tipo de competição. Muitas das vezes as palavras importantes são faladas e muitas das vezes elas são passadas e às vezes não é internalizada. Porque muitas das vezes o inimigo ele causa um tipo de paralisia na nossa mente para a gente não entender muitas das vezes a palavra de Deus. Porque se distrai com qualquer coisa e às vezes as palavras mais importantes na hora do culto às vezes é desperdiçada por qualquer movimento que acontece. Então diz aqui que o povo de Deus que impede de compreender o dever do momento. Então a gente sabe que temos um dever, e o dever é esse, né, do momento. Você tem que perceber o alimento certo, o momento certo, né? Que está lá em Parábola de Jesus, ela esclarece mais esse assunto. Parábola de Jesus 303. Satanás está usando a sonolenta e descuidada indolência. Indolência de professos cristãos para aumentar a sua força e conquistar almas. Muitos que presumem que, embora não esteja trabalhando ativamente para Cristo, estão, contudo, a seu lado, habilitam o inimigo. Aqui ela está dizendo que muitas das vezes não estão ativamente fazendo a obra que Deus manda fazer. Diz aqui que essas pessoas muitas das vezes estão ao lado, ou seja, habilitando o inimigo a ocupar terreno. Na hora que a gente está descuidado, o cristão descuidado, ou seja, o soldado que não está na ativa, ele está cometendo um erro, muitas das vezes, e não está percebendo, porque ele está dando terreno para o inimigo. Enquanto ele está dormindo, o inimigo está trabalhando na frente dele, quilômetros e quilômetros, porque ele
ele não percebe esse perigo. Que enquanto ele dorme, nos escritos de profecia fala, em outras partes, em outros cantos, e quando você deixa de ir atrás de uma alma, ou seja, você fica adiando dias, tal dia eu vou, depois, quem sabe. Diz que Satanás, quando percebe isso, ele já vai na frente, colocando laços para aquela presa, colocando laços nos pés daquela pessoa. E quando você chega lá, a pessoa já está em outros pensamentos. Diz, agora eu não quero mais. Então, a oportunidade não pode se perder. Porque Satanás ele já prepara laço. Assim como o passarinheiro prepara laço para o passarinho, para pegar aquele passarinho, também Satanás é passarinheiro. Ele faz a mesma coisa. Quando você deixa de fazer aquele trabalho, ele já preparou laços para aquela presa. Então esse é o perigo, né? E aqui ela diz mais. E aqui já está dizendo, né, claramente, Satanás alcance domínio sobre a alma que poderia ser ganha para Cristo. Para a aba de Jesus, para 280, esclarece cada vez mais esse assunto. Então aqui vocês já perceberam, a gente já está aprendendo aqui que não podemos dar essa mancada, né? Não podemos deixar de fazer aquela obra que você estava para fazer, você não pode deixar. Se você planejou, você tem que fazer. Porque se você não fizer, Satanás vai lá na frente, na sua frente, e ele já prepara laços para os pés daquela alma. E aqui diz mais. Quando estudo as escrituras, ela fala aqui, ela fica muito triste, né? Fico alarmada por causa do Israel de Deus nestes últimos dias. São exortados a fugir da idolatria, receio que estejam adormecidos e tão conformados com o mundo que seria difícil discernir entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Irmãos, agora aqui, isso aqui é crucial. Muitas das vezes, nós estamos tão desapercebidos e desatentos às coisas espirituais e muitas das vezes a gente perde esse discernimento. Às vezes não discerne nada. A gente não sabe discernir entre aqueles que servem a Deus e os que não servem a Deus. E isto é muito perigoso. É muito perigoso. E aqui ela continua dizendo, e o que não serve a Deus e o que a Deus e o que não serve. Está aumentando a distância entre Cristo e seu povo e diminuindo entre eles e o mundo. Os sinais distintivos entre o povo de Cristo e o mundo quase que desapareceram. Isso aqui, irmãos, é triste. Como o Israel de outrora segue as abominações das nações que os cercam. Irmãos, será que não estamos trilhando o mesmo caminho? Muitas das vezes a mistura é muito grande com o mundo, né? A igreja ela se mistura com o mundo. Usa as mesmas roupas, torce pelo mesmo time, come às vezes os mesmos alimentos. E isso é uma mistura terrível, né? E muitas das vezes não discerne entre o povo de Deus e o que não são o povo de Deus. Lembra do anjo pesando em pé com balança na mão? Pesando os interesses do povo de Deus. E diz que o
prato descia rapidamente. E o anjo perguntou: pode esse povo entrar no céu? Ou ela perguntou ao anjo, aliás, né? E ela disse, e o anjo disse, nunca, a menos que ele se arrependa. Rapidamente, demais, rapidamente. E aí a gente percebe, irmãos, o perigo que nós estamos inseridos. Não existe super-homem, super blindado. Não existe. Esse perigo está no velho, está na criança, está no jovem. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Nós corremos o mesmo risco. E muitas das vezes falta o quê? O discernimento. Muitas das vezes a gente não discerne quem está fazendo a vontade de Deus e quem não está fazendo a vontade de Deus. E muitas das vezes a obra de Deus, as pessoas acham que tem que ser levada de todo jeito. E não é assim. Não é. Porque realmente Deus ele tem uma ética do seu reino. Né? E realmente precisa haver na igreja de Deus discernimento espiritual. Para saber se uma coisa é verdadeira ou se não é. Porque o pensamento que muitas das vezes fica é que de todo jeito a gente chega lá. Não, porque todo caminho leva para o céu. Não leva. Isso é uma grande mentira. Não existe. O caminho que leva para o céu, a Bíblia diz que é estreito. Caminho de abnegação, caminho de sacrifício. Isso nós temos estudado aqui bastante, falando sobre o sacrifício. Realmente, a vida cristã é um sacrifício vivo. Nós temos que negar-se a si mesmo. Como a Bíblia diz, negue-se a si mesmo. Então, irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude. E que possamos ter entendido esse recado de Deus. Né? Você não olhe para o instrumento, né? Mas sim vamos olhar para Cristo. Né? Porque essa mensagem, nós não somos dono da verdade. Né? Jesus é o dono da verdade. Então, que nós possamos ter aprendido esse recado. E que Deus nos abençoe ricamente e que possamos realmente fazer, não a nossa própria vontade, mas a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude. E aqui a gente finaliza. Convido a todos para a gente curvar nossas frontes e orar ao nosso Deus. Que Deus seja louvado. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa riqueza, Senhor, essa linda mensagem que o Senhor deixou como advertência nessa manhã desse sábado, onde estamos vivendo, Senhor, inserido num momento, e um momento perigoso, para quem conhece as Escrituras, para quem se dedica, estamos vendo, Senhor, estamos num momento solene da história humana, onde essa cena, Senhor, cada vez ela vai sendo discernida na nossa mente. Pai querido, aqui estamos, Senhor Deus, pedindo a Tua misericórdia, a Tua ajuda, Senhor, porque sabemos, sem o Espírito Santo, nós não vamos para lugar nenhum, nós não sabemos fazer nada. Perdoa, Senhor Deus, o nosso pecado, aumenta a nossa fé, Senhor. E agora, Senhor Deus, como o céu está fotografando, aqui nós entregamos, Senhor, nossa vida, entregamos todos os nossos irmãos que estão aqui conosco, que não seja feita, Senhor Deus, a nossa vontade, mas sim a Tua vontade. O Senhor cuide de cada um de nós, especialmente nessas horas do Teu santo dia, horas sagradas, onde sabemos, Senhor Deus, que não podemos fazer a nossa própria vontade, mas sim a Tua vontade. Aqui, Senhor, nós te rogamos a Tua bênção sobre este santo dia do Senhor. Nos leve em paz para a Tua casa de oração, fica com todos e também nos dá um bom trabalho missionário. Nós te pedimos a Tua bênção, já te suplicamos no nome doce do Salvador,
Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre.